Olá, sou Roselene Reis e você está no Você Pode, um espaço onde você, mulher, vem contar a sua história para que você possa inspirar outras mulheres. E nós aqui recebemos muitas profissionais, empreendedoras, mulheres que estão querendo empreender, colegas, amigas, mas em especial hoje, gente, eu estou mega feliz porque eu estou recebendo uma profissional incrível, uma mulher maravilhosa e uma amiga assim do peito que está aqui comigo. Muitos que me conhecem sabem do momento que eu estou passando e está falando comigo toda semana. Rose, como é que você tá e tal. Só que desta vez eu peguei ela. Eu falei assim, agora eu quero saber como que você está. Eu quero que você venha nos contar. E, gente, vai contar coisas que eu não sabia, tá? Vocês aí também vão descobrir. E eu sei que ela está num projeto incrível agora, aliado aí a valores econômicos, principalmente na parte socioambiental, sociais, corporativos, e que ela vai falar isso pra gente. Mas antes disso, nós vamos conhecer a história dela. Thaís, que legal ter você aqui comigo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ai, Rose, eu fico até emocionada, porque para mim qualquer convite seu não é convite, é ordem. Você sabe que eu te amo muito. E mais que isso, assim, o tema do podcast é a sua cara, minha amiga. Não tem nem o que falar, porque às vezes é muito interessante, porque quando eu acho que a gente tem que saber muito das histórias das pessoas. Porque às vezes a gente tá com um probleminha desse tamanhinho, a gente acha que ele é enorme. Por que que a gente tá vivendo? Então, pra gente, ele é grande. Sim. Mas aí, quando a gente olha pro lado e fala, poxa, esse problema não é nada. Então, é muito bom conviver com a sua força, amiga. Ai, Com a obrigada. com a sua Vocês viram que força. vai ter emoção aqui hoje, né, gente? Olha, já tá aqui, maquiagem já era, mas agradeço muito todo o carinho, não só seu, como eu sei que tem um monte de mulheres amigas, né? Que tem lá um grupo que tá sempre ali nos dando força. Mas em especial agora, Dona Thaís Jurema, nós queremos saber quem é você. E não é só eu, não, tá? Eu sei que tem alunos que estão querendo saber quem é. Eu sei que tem clientes que estão querendo saber a sua história. Então, e tem um projeto que eu quero que você reserve um tempo para você contar desse projeto para nós, porque ele é muito importante nos tempos que nós estamos vivendo, nesse cenário econômico que nós estamos vivendo. Mas agora, quem é Thaís Jurema? Bom, a Thaís Jurema é uma filha, em primeiro lugar, né? Raspa de tacho, porque a minha irmã do meio é 12 anos mais velha do que eu. Caçula. E que eu nasci, já vim para dar trabalho para minha mãe. Com 6 meses eu operei, né, do intestino. Tive uma infância com uma bronquite muito complicada. E aos 15 anos eu comecei a desmaiar. E essa série de desmaios, que eu desmaiava em todos os lugares possíveis e imagináveis, a Mas qualquer hora, sem não, qualquer tipo de explicação. não conseguia descobrir o que era? Não, só faltava abrir a minha cabeça. Caramba. E minha mãe desesperada, né? Eu fui de padre a exorcista a centro de macumba, porque, né? De tudo que você possa imaginar. Buscando, em todas né? as religiões possíveis, em todos os médicos possíveis. Porque realmente eu tomava remédio e nada resolvia, né? E isso foi até os 24 anos. E eu acho que ali, nesse problema, né? Porque começou na minha adolescência, eu caía, rasgava a boca, minha boca por dentro é toda costurada, porque eu cortei e rasguei a boca várias vezes, os dentes reconstruídos, né? As pessoas falam assim, nossa, mas, né? Muitos me chamam, que eu falo que eu sou garota sorriso, mulher sorriso, que eu tô sempre sorrindo. Fala assim, não, mal sabe que parte dos dentes, eles são reconstruídos. Mas são seus agora. Meu, paguei, é meu, né? Em virtude dessas quedas que eu sofri, e eu que já tenho uma boca pequena, então imagina ela cortada, né? Aparecia a boca em primeiro lugar. Mas em nenhum dia eu deixei de ir para a escola. Às vezes eu falo, poxa, mas como é que você não foi você ia para a escola toda arrebentada? Eu imagino uma menina, né, de 15, 16 anos, que se preocupa com toda a aparência e de repente tá assim porque corta, incha, e você tava lá. E eu tava lá. Então, eu acho que isso acabou trazendo... foi construindo
a Thaís de hoje. Forte. Né? Então, às vezes, poxa, e aí depois disso, graças a Deus, aos 24 anos, a sessão de desmaio acabou, né? Eu tive filhos, me separei grávida. Eu sei que você fez uma formação acadêmica em Direito e parece que teve uma sessão de desmaio em algum momento. Ai, é verdade. Porque um dos meus desmaios foi quando eu fiz a prova da OAB, a segunda fase do exame da OAB. Então, eu, na primeira fase, sem cursinho, sem nada, antes você tinha que terminar a faculdade toda para prestar a prova, né? Porque você tinha que ter o certificado de conclusão do curso em mãos. Já tô velhinha, amiga. Não precisa contar nada de datas e anos, gente, a gente não conta, tá? E aí, aos 22 anos, eu prestei a primeira vez o exame da OAB e na primeira fase eu errei 2 questões. 2. Só 2 mulheres. Só 2. Aí eu falei assim, nossa, não acredito, né? Eu falei, tô me achando. E aí eu fui para a segunda fase, durante os 5 anos da faculdade. Embora já desse aula, porque comecei a dar aula com 18 anos e um dia. Olha só. Eu também fazia estágio. Então, eu estudava de manhã, fazia estágio à tarde e dava aula à noite. Esses foram os meus praticamente 5 anos da faculdade. Então, eu estava inteirada, né? Com direito, enfim. E fui fazer a segunda fase, que é a prova prática, de você fazer a peça. No meio da prova, eu desmaiei. E eu fiquei 3 horas desacordada. 3 horas? 3 horas desacordada. Então, deu tempo de chegar a família, gato, papagaio, SAMU, todo mundo dentro do hospital. Eu acordei e falei assim, onde eu tô? Aí eu perguntei, eu terminei a prova? Porque realmente eu apaguei. Era a tua preocupação. Não terminei a prova nada. Nem sei o que eu fiz da prova, mas aí eu fiz uma solicitação na OAB na época que permitiu que eu fizesse só a segunda fase do exame seguinte, né? Então, não precisei mais fazer a primeira, porque esse incidente foi durante a prova. Mas, para mim, tem que esperar. Eu sou uma pessoa ligada... 440. Mais ou menos por aí. Não é 220 não, viu, gente? É 440. Então, para mim, foi como se, imagina, eu tinha 22 anos de idade, né? Então, peguei minha carteira, eu tinha 23 anos de idade, jovem, muito jovem, né? Mas eu achava que um dia a mais eu ia morrer. Ia fazer falta para você. São coisas que, com o passar do tempo, a gente vai vendo que vão se relativizando, assim, né? E aí, logo em seguida, eu montei o meu primeiro escritório, junto com uma amiga que fazia estágio junto comigo e um rapaz, que é o Sérgio, que hoje é delegado de polícia em Ribeirão Pires, meu amigaço, assim, eu adoro o Sérgio até hoje, mas ele queria concurso público. Eu entrei na faculdade para ser delegada e aí, no decorrer do tempo, eu me apaixonei pela advocacia e sou advogada até hoje. Mudou a chavinha. Né? Mudou. Mas também uma outra paixão foi a educação, né? Então, o direito e a educação me acompanharam desde os 18 anos. Ou 17, eu entrei na faculdade com 17, mas comecei a dar aula com 18. Então, desde esse período, os dois vêm muito forte na minha vida, assim. Isso Estão sempre próximos legal. Ali. E aí, aos 29, eu engravidei, tive uma filha que nasceu muito prematura, com 1,2 kg, teve 2 paradas cardiorrespiratórias, aquela teve moça que fazer linda. cateterismo. Você conhece a minha filha, graças a Deus, extremamente normal, mas foi uma gravidez de alto risco. Embora com gravidez de alto risco, eu não parei de trabalhar, não parei de advogar. Uma outra coisa que me marca, assim, bastante é que a minha filha na UTI, eu estava fazendo audiência. Então, eu falava para mim, eu olhava no espelho e falava assim, você tem que andar. Ela vai depender de você. Porque lá não adianta você estar lá, né? O hospital estava tomando conta e você estava aqui nessa força. E aí depois eu tive um outro filho, fiquei grávida de um outro filho e separei grávida. Que também foi uma outra fase da minha vida difícil, porque embora as pessoas não, casa separa é uma coisa normal, eu acho que ninguém
entra num relacionamento para acabar, ainda mais grávida, né? Então, para mim foi uma fase também bem difícil, mas foi uma opção minha. E que eu banquei essa opção, inclusive de sustentar os meus filhos até hoje, graças a Deus. Com o meu esforço, com o meu trabalho, que eu tenho muito orgulho. E aí fui dar aula em faculdade. Isso eu acho que já estava dando aula. Me perco, é tanta coisa que a gente faz. São tantas atividades. Fui dar aula em faculdade, fazer mestrado, doutorado. Estou na 7ª pós-graduação. E nisso vieram alguns outros negócios. Então, tanto ligado à educação como direito, até a gente chegar agora no Instituto Voo, que é, na verdade, uma forma de retribuir tudo aquilo que eu vivi, né? Em especial em virtude da pandemia. Porque na pandemia eu já não estava mais na faculdade, eu era só professora convidada de algumas faculdades, porque eu ainda sou, né? De dar aula em pós, dar aula em curso e tal, mas eu não tinha mais aquele rendimento mensal. Não é uma graduação, é uma pós que você vai lá no módulo você vai lá, faz, ganha, tá acabou, tudo certo. Tá. Né? Que pra mim, naquele momento, estava ótimo, porque por conta do meu escritório. Só que quando fechou tudo... Foi um impacto tremendo. Aí no primeiro mês, ótimo. E eu tenho colaboradores. Não sou só eu e os meus filhos. Não são, né? Não somos só nós, né? Tem as outras famílias que estão envolvidas. E eu realmente entrei em pânico. Assim. Então, isso pouca gente sabe. Eu estava em Boituva, então eu tenho família em Boituva, tenho casa em Boituva, enfim. E eu entrei num desespero tão grande que eu saí correndo no meio do matagal. Acho que as pessoas olham e falam, Thaís gosta de viajar, né? Porque todo mundo vê eu viajando. É uma coisa, eu gosto mesmo, né? Mas não vê os perrengues que a gente passa, né? E eu falei, e agora, né? O que vai acontecer da minha vida? E aí, a minha irmã mais velha, ela foi diretora de qualidade de algumas empresas ligadas à área de farmacêutica, né? Sim. Ela é bem racional. E aí ela virou para mim e falou assim, vamos sentar aqui. Na hora que ela começou a contabilizar o que eu tinha para pagar, né? E assim, uma coisa é você ter para pagar e ir entrando. Outra coisa é você ter para pagar e nem saber se vai entrar 1 centavo, porque é essa situação que a gente se encontrava. Que todo mundo passou, né? E por mais que você tivesse reserva, então eu não sou milionária, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, temos um problema. Mas para todo problema tem solução. E aí, naquele momento que eu não sabia nem por onde começar, porque é assim, quando você está no meio do problema, você fala, e agora? Ela foi fundamental na minha vida. Então, é uma coisa que eu agradeço muito à minha família. Então, nós somos em 3 irmãs, muito unidas, nos falamos todos os dias. Essa minha irmã mais velha está na Inglaterra agora, mas passeando. A outra mora em Boituva, então cada uma está numa cidade diferente, mas a gente se fala todos os dias. E eu acho que graças à minha família, eu consegui ver luz no fim do túnel. Mulheres fortes. Mulheres fortes. Aonde eu, sinceramente, falei assim, e agora? Aí foi passando 1 mês, passando 2 meses, passando 3 meses, né? E fórum fechado. Porque até ir acontecer alguma coisa digital, não andou nada. Para subir para a plataforma, tudo ficou fechado. Acho que pelo menos uns 3, 4 meses, né? Ficou. Ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia ficar todo mundo recolhido. Mas eu acho que eu acredito muito naquilo que Deus fala que a gente tem que dar o primeiro passo. Então, eu consegui, no primeiro momento, olhar para o problema, que isso é péssimo, né? E eu tenho certeza que muitas vezes a gente prefere não olhar, só que não olhar quer dizer não resolver. Então, graças à minha família, tudo isso que eu vivi, né? Porque eu acho que a nossa vida é uma série de construções. Eu consegui, com muita dor, porque você olhar para aquelas situações e falar, e agora? Não quero ver, não quero ver, não quero ver, né? Olhar para o problema e começar
a bolar estratégias para poder sair daquilo. Eu sei que no final da pandemia, o meu escritório triplicou. Que bom. Às vezes eu falo, nossa, como? Criou uma oportunidade no momento de dificuldade. Exatamente. E eu acho, assim, e o Instituto Voo, ele nasceu não só de um objetivo meu, tem o Ricardo Jacó de Magalhães envolvido, o Luiz Gustavo envolvido, mas exatamente porque somos pessoas, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas, às vezes não por uma questão financeira, mas por uma questão pessoal, amorosa, de saúde, a gente passa por altos e baixos. Todo mundo. Né? A nossa vida não é um caminho sem buraco nem pedras. Ela tem muitas pedras e muitos buracos. E às vezes se ver no meio do buraco é algo muito complexo. Por mais que seja um buraco bem raso, se você tá nele, às vezes é muito difícil dar o primeiro passo. E eu acho que a ideia do Instituto Voo é exatamente essa. Vamos voar juntos. Né? Então, e isso ligado muito à parte de SG, de responsabilidade social, de responsabilidade socioambiental. A gente está vivendo, né? Está sentindo. Sim. Né? Então, o planeta, verão, inverno, né? Tudo no mesmo dia, né? O planeta está pedindo socorro, né? A sociedade está pedindo socorro, né? Uma diferença de renda, de classes. A gente vê tudo isso que você está abordando está escancarado. E nós precisamos fazer alguma coisa. E eu te parabenizo por essa iniciativa, porque nós precisamos de pessoas que se preocupem com isso e que sensibilizem outros para tomar essa atitude. E eu acho que o mais importante, assim, você já me conhece faz um tempo, né? Não precisa falar danos. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que nós somos gente. Ponto. Independente de sexo, independente de raça, de cor e qualquer outra denominação que possa existir. Nós somos pessoas. E devemos ser tratados como pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito positivo. E aí é algo que até eu venho falado, e venho falado para mim mesmo também. Sim. Que é a arte de receber. Porque para você receber, você precisa abrir os braços, né? Então, nós demos aula na mesma instituição. Sim. E eu lembro que eu, como coordenadora, fiz o Dia do Abraço na unidade que já nem tem mais, que era da Vila dos Remédios. E ali foi algo, uma experiência que me proporcionou. E eu lembro quando eu falei para os outros coordenadores, vou fazer o Dia do Abraço. Ai, Thaís, só você é louca fazer Dia do Abraço? E eu fiquei, junto com alguns alunos, na porta da faculdade, abraçando todo mundo. Não era só o pessoal do direito, porque lá também tinha engenharia. E aí eu abraçava todo mundo. E o pessoal às vezes vinha assim, né, com aquela... o que está acontecendo? Não, e aí tinha uns que te abraçavam, outros que te abraçavam e choravam, outros que faziam volta no mundo para não passar perto de você. E não quantos estavam precisando daquele abraço? E aí é isso que é interessante, porque por mais que às vezes você precisa estar aberto para ser preenchido. Então, eu acho que é isso, né? Então, a gente trabalhar isso e às vezes a gente nem sabe daquilo que a gente precisa, né? Então, muitas das vezes eu sempre falo, eu amo direito, né? Eu falo que eu vou morrer com o direito em mim. É uma coisa que pegou no corpo, do pé para a cabeça, não tem muito jeito. Mas o direito, mais do que qualquer coisa, é uma relação entre pessoas. E aí, quando você fala de responsabilidade, que tem tudo a ver com direito, né? Sim. Então, tanto responsabilidade social, como responsabilidade ambiental, como a própria governança corporativa, você está falando do quê? De pessoas. Se a gente não para entender essas relações humanas, seja entre os seres humanos, seja com a natureza, enfim, é muito complexo e muito difícil de viver, né? Então, o Instituto Voo veio exatamente disso, das experiências que a gente vai tendo, que a gente às vezes nem dá valor, você fala, fiz aquele curso lá, ou participei de um negócio ali, aí você vai usar um tempão depois, né?
São experiências que a gente vai somando, né? E às vezes por quedas doloridas, né? Por buracos na estrada, que a gente sabe que passa, né? Mas que quando você tá no meio, você fala, por que comigo? Porque eu vou ser bem sincera. Várias vezes, em especial nessa fase de desmaios, que para mim foi muito difícil, eu falava, Deus, por que comigo? E jovem ainda, né? O que eu fiz? Nem deu tempo de fazer alguma coisa para merecer isso, Não, né? Nossa, se tem outra vida, deve ter sido bem horrorosa. Mas e é isso, então assim, e eu tenho certeza, e é claro, né? A pessoa que tá do lado não tem muito o que falar, né? Tem gente que fala, ai, que pena, ai, que dó, cara, desculpa, caramba, dó nada, porque assim, é isso que eu acho que, até das pessoas que chegam perto de mim, às vezes a pessoa fala, ai, nossa, mas é grossa. Não, porque a gente não tem que ter dó do outro, a gente tem que mostrar pro outro que ele pode esperar aquilo, que aquilo é só uma fase, e parar com aquela coisa de vitimismo, né? Porque o vitimismo não ajuda, ele atrapalha. Então, a gente tem problemas? Tem. É claro que vai ter aquele dia que a gente vai falar assim, hoje não tô bem, né? Porque rede social tá todo mundo muito bem, feliz e contente. E eu viajando, porque eu já ouvi isso, e eu viajando. Mas, no fundo, não é assim. Né? Precisa de um choque de realidade, né? Uhum. E eu me lembro você falando nisso, nós estávamos com a nossa unidade da Colis, ali próximo da Paulista, e você falou comigo, né? Você me deu um choque de realidade, Rose, de todos os problemas, foca nesse, que esse é o principal. E eu nem sabia, tá? Para vocês terem uma noção de quando a gente começa a conversar nisso, a gente vai descobrindo, tá, gente? Que você estava passando por esse momento também e me dando força ali. Né? Olha, Rose, ó, foca nisso, eu vou olhar, você até olhou algumas coisas para mim, fazendo levantamento, tudo, e você, passando por esse momento difícil que você está me contando agora, você conseguiu me dar força, e eu sou até muito grata por isso, aproveito o programa para agradecer. Mas foi um momento que realmente a gente precisou, então por mais ruim que você esteja, como você está falando, de qualquer maneira, a gente está influenciando pessoas, e é por isso que eu falo, né, que o nosso programa é justamente isso, é influenciar essas pessoas. Então, você citou alguns momentos que eu até gostaria que você passasse uma mensagem aí, que nós estamos em novembro, né, final de ano, e a gente vai ter um monte de alunos aí se formando em Direito, e vem aquela preocupação da prova da OAB. Agora mudou a lei, né? No último ano o aluno já pode fazer a prova, não precisa mais esperar, e tem aquela tensão, né? E caramba, você desmaiou numa prova, né? Por 3 horas. Então, o que você falaria eu pedi até que você passe essa mensagem aí na sua câmera aqui para esses alunos, por tudo que vai enfrentar nesse momento e por essa tensão, com essa perspectiva que você tem agora, né? Como você falou, qualquer ação, qualquer atitude, você consegue tirar lição disso agora. E não importa nada, porque a gente era amiga e tal, estudava juntos e tal, mas de repente, quando eu tive o meu problema, a Thaís estava falando comigo todo dia. Gente, ela foi no meu polo se oferecer para fazer as provas com meus alunos. Então, tem coisas assim que são incríveis, sabe? É muita emoção hoje, gente. Mas é bem isso. Então, tudo que você foi passando, então as relações que você foi tendo, você foi juntando. Então, a gente vê esse crescimento. E eu fico feliz que você está passando hoje isso através de um instituto, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco dele. Mas, que mensagem você passaria para esses alunos acadêmicos? Tipo, vocês vão encontrar uma prova e depois dessa prova que vocês acham que é o fim do mundo, cara, não é nada perto do mundo corporativo que vocês vão encontrar na profissão de vocês. Eu acho que não só para o aluno, mas para as pessoas de modo geral. É muito importante a gente saber qual é o nosso propósito. Isso é difícil, né? Então, assim, acho que... E hoje, com um mundo com tantas opções, porque se falar, eu vou prestar primeiro, né? Mas eu já escutei isso, porque embora eu não esteja mais na graduação, eu recebo alunos no meu escritório, né? Eu acho que eu consegui criar vínculos, né? Eu brinco, falo, daqui a pouco eu vou estar entrando no motel e falando, professora! Não duvide, não duvide. Não. Porque, olha, já que eu encontrei aluno em todos os lugares. Na praia eu já encontrei, professora. E aí, fala, mas eu presto para direito civil, para direito tributário, para constitucional, enfim. Eu sempre falo, mas o que você acha que eu tenho que fazer? Eu não acho nada, né?
eu acho que você tem que identificar qual é o seu propósito. A gente não veio aqui a passeio. Não veio aqui a passeio. E eu acho que esse deve ser o primeiro foco de qualquer pessoa, não é nem de qualquer profissional, de qualquer pessoa. O que você veio fazer aqui na Terra? Né? Qual é o seu propósito de vida? E quando a gente fala da prova da OAB, até pela experiência que eu tive, eu teria, além da preparação técnica, eu teria uma preparação emocional. Por quê? Quando você está nervoso, você não vê o que está na sua frente. É o que a gente estava falando do buraco. Você não consegue ver. Então, essa parte de inteligência emocional, de você controlar tempo, é algo muito importante. E que, se eu tivesse que dividir, eu colocaria no mesmo grau de grandeza, né? Tanto a parte técnica, né? Que é o direito propriamente dito, a teoria, né? Porque a parte é teórica. Como essa parte de equilíbrio emocional, de inteligência emocional, para que o aluno, para que a pessoa que vai prestar o exame, seja ele qual for, consiga ter discernimento de saber o que está lendo. Porque quando a gente está nervoso, o não desaparece, Sim. O exceto some. E aí você fala, não, mas está escrito exceto, circula o exceto, circula o não, né? Porque é uma bobeirinha que na hora do nervoso passa desapercebido, não é porque você não sabe. O emocional não te deixa ver. Exatamente. Eu acho que a maior parte dos alunos, o exame da OAB tem esse problema, né? É uma pressão tão grande que a gente acaba tendo isso, né? Bem isso. Eu vou pedir para você, que eu quero que você se prepare para falar depois disso, que eu vou chamar um parceiro nosso, uma parceira, na realidade, que está sempre aqui conosco, para você falar um pouco sobre ESG. Tá? Que é dentro dessa área. Mas eu queria chamar a atenção de você que está nos assistindo, que já está sempre conosco aqui, da nossa parceira da Lara Imóveis. É na área imobiliária, sabe, Thaís Juremas? E é uma empreendedora incrível, que já veio contar a história dela aqui. E eu faço questão de falar, porque ela é muito preocupada. Ela atende você que está procurando o seu sonho de ter a casa própria, você que quer ter o seu espaço, que quer morar num local legal, próximo da escola dos filhos, enfim. Procure a Lara Imóveis. www.lara Imóveis, Larah. Tá aqui, ó, no nosso painel, nosso colega já colocou aqui, tá? E você pode ligar também, e eu vou dar uma dica para vocês, tá? Pede para falar com a Adriana, ela tem uma equipe maravilhosa, mas fala com ela especial, 947220832, Lara Imóveis. Realize o sonho da casa própria e, principalmente, o espaço onde você vai desfrutar da sua tranquilidade, da sua casa, com lazer, como você quiser, tá ok? Não deixe de seguir essa dica do Você Pode. E agora, dona Thaís Jurema, nesse novo projeto, do Projeto Voo, né? O que você viu? Porque dentro de todo esse histórico seu, você viu essa oportunidade, com você e com mais duas pessoas, de poder levantar essas questões sociais, né? Essas questões ambientais. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Que eu acho que é fundamental nos dias de hoje, com esse novo cenário que nós estamos vivendo. Então, na verdade, é um mix, né? Dessa questão da educação, do direito, né? E de a gente trazer um novo formato, porque todo mundo fala em ESG, né? Que é um termo em inglês, né? E que, para ser uma coisa fácil, eu acho que circunda sempre na questão da responsabilidade. O que é ter responsabilidade? E quando a gente fala do mundo corporativo, às vezes fala, não, mas é responsabilidade só com a comunidade local? É lá entregar a cesta básica? Não. É construir, fazer com que a pessoa alce voos, né? Então, até o próprio nome do Instituto veio em virtude dessa situação, né? Então, para a gente alçar voo, sair do chão até o céu, né? É uma construção, né? Como uma máquina, né? Lembrando aí Santos Dumont, né? Como ele obstinado, né? Por realmente voar, né? Sensação de liberdade, né? Poxa, fantástico, né? Então, eu acho que só o pensamento, só o sonho disso. E quando a gente fala das instituições e a questão da responsabilidade, é para com o funcionário,
é fazer com que esse funcionário também entenda de uma forma diferente. Então, é um novo olhar sobre aquilo que a gente está no dia a dia. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou ter que criar vários procedimentos, vou ter que realizar, revirar a minha empresa, isso custa, isso vai atrapalhar a minha operação. Muito pelo contrário, né? Porque você está falando de envolvimento de colaboradores, dos stakeholders, e que a gente está falando de todos ao redor, né? Então, a gente teve em São Paulo, né? Esse vendaval aí Sim. que fez com que a gente ficasse muitas horas sem luz, né? 1,5 milhão de pessoas ficaram 4 dias sem energia, gente. Foi uma loucura. Então, e isso é algo, poxa, é previsível. E aí, isso tem tudo a ver com a história de vida, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai, mas de novo isso? Se é de novo na sua vida, quer dizer que é previsível? Vamos fazer Posso diferente, me preparar, né? não é? Então, eu posso fazer a mesma coisa de forma diferente. E é exatamente isso. Então, a gente trazer uma forma diferente de atuação, de olhar para o outro, de respeito e de acreditar o ser humano como ser humano, independente de dogmas, independente de classificações, e fazendo com que essa pessoa se sinta efetivamente inserida, né? Inserida na sociedade, inserida na instituição, e existem vários índices falando que isso traz um rendimento muito maior para a instituição. Então, a gente está falando de alto investimento, que é fantástico. E isso para que as pessoas que estão nos assistindo gostarem, quiserem, como é que eles procuram, como é que são as empresas que vão até o Instituto, como é que é esse trabalho de vocês para a gente interagir, né? E fazer com que realmente o pessoal possa procurar, porque é um olhar que nós precisamos para ontem, né? Não é nem para hoje nem para amanhã, é para ontem. Exatamente. Então, pode entrar em contato através do nosso e-mail, né? Que é contato@institutovoo.org.br. Já está aqui na nossa telinha. Através do meu contato também, 11 99 505 0030. Repete. 11 99 505 0030. Ok. Para que a gente possa entrar em contato e ver o melhor projeto, aquilo que se insere, porque eu acho que tudo é questão do propósito. E não tem tamanho, né? Porque a gente tem aqui, no Você Pode, vários tamanhos. Tem empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes. Então, eu acho que até por menor que seja, você empreendedora, que está começando e fala assim, mas o meu negócio é pequeno, eu tenho 3, 4 colaboradores. Então, por que não inserir já alguns processos ali para que aqueles 3, 4 se sintam felizes com maior produção? Né? E que possa colaborar com a sociedade, porque a partir dali, com certeza, o crescimento vai ser estruturado, maior, e não só para dentro da empresa, mas também externo para a sociedade. E hoje a gente tem um problema muito sério com mão de obra. Demais, não é? Demais. Então, às vezes eu falo, poxa, mas tem tanta plaquinha, né? Procura-se isso, procura-se aquilo. Onde é que está o índice de desemprego, né? E eu acho que é isso, na verdade. Tá faltando casar interesses, né? Então, as pessoas e a sociedade e as instituições, as organizações, conversarem a respeito disso. E a ideia do Instituto Voo é exatamente isso, trazer esse alinhamento para que a gente possa ter dias melhores, pessoas melhores, numa cultura de bem viver. Eu acho que isso é o principal, né? É muito importante, porque gente triste produz mal, né? E baixo. Pouco, não é? Gente feliz irradia produtividade e efetividade. Então, mas como é que é isso, né? Como é que a gente pode fazer isso? Então, isso é uma das nossas metas dentro do Instituto Voo. Com certeza. Bom, chegou o momento do que você pode, todo mundo quer saber, em que estágio a Thaís Juremas está na sua vida agora. Você pode de guerreira princesa. Então a pergunta é, hoje a Thaís é uma guerreira
Ou hoje a Thaís é uma princesa. Lembrando que princesa não é aquela que não faz nada. Princesa é aquela que cuida de todo o seu reinado. Então, por exemplo, eu sou guerreira porque ainda quero alcançar muitas coisas. Não, eu sou princesa porque eu vou continuar fazendo as coisas, mas eu já encontrei o meu nicho, já estou estabelecida e agora eu vou administrar. Qual é o seu estágio? Eu sou ariana, eu acho que nunca vou deixar de ser guerreira. Né? Mas eu acredito que hoje eu estou numa fase diferente da minha vida, com relação a algumas coisas de que, primeiro ponto, conhecer as nossas dificuldades. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Segundo, saber receber. Então, durante muito tempo, eu achava que eu tinha que fazer, né? E que ninguém precisava fazer por mim. Olha que loucura, né? Você fala, nossa, que maluca. É a guerreira que vai continuar fazendo. Eu sou a guerreira que vai continuar fazendo, mas que eu sei... hoje eu acredito que eu sei aceitar ajuda, sei aceitar amor... e sei aceitar orientação. Muito bem. Você vai levar aqui um pin do nosso programa para você colocar aqui, sabe? Que nem o meu aqui na sua roupa. Oba. Ele é de imã, tá? Pode colocar aí. Ai, que legal. E aí você só tira aqui, é só puxar o negocinho, colocar atrás. Sim. Isso. Só Que vira, legal. que ele tá de ponta cabeça, vira um pouquinho. Aê! Aê! É a nossa guerreira. Querida, eu só tenho a agradecer. Ela vai voltar, tá, gente? Fica tranquila. Essa mulher tem um monte de tema, né? É amiga do coração, eu chamo e ela vem, tá? Porque a gente tem um tempo e a gente já tá chegando, mas eu quero que vocês se inscrevam lá no nosso canal. Se tiver pergunta, questões, se quiserem saber, passa que eu encaminho para ela. Eu só tenho a agradecer. Você, mais uma vez, tá? Só tenho que por agradecer estar aqui com a gente, muito, contar a sua história e por estar comigo esse tempo todo. Um super beijo, muito sucesso, conta sempre com a gente. E eu aguardo você na próxima semana, aqui no Você Pode. Quem sabe não é a sua história que eu vou contar?